Agora, uma coisa interessante, nós falamos do Bilu, dos parceiros, né? Urandir. Cara, nós somos amigos há muitos anos, e eu sempre tive uma situação assim, porque só falando em paranormalidade, o cara é um fenômeno. Ele faz o que quer. Sim. Ele para tudo, ele coloca para andar, ele mexe com a matéria. Acho que nós falamos no começo do outro lá, Sim. o que foi feito quando eu conheci o... Beleza. Aí eu sempre, durante todos esses anos, eu perguntava, Urandir, você já conseguiu lembrar quem você é? Porque quanto mais a gente evolui, quanto mais as habilidades se afloram, quanto mais você tem contato com os parceiros, você vai começando a lembrar quem você é. Aí ele, não, vários anos, não. Aí, de repente, de um tempo lá, ele começou a falar, mais ou menos, agora eu já sei mais ou menos. Aí nós fomos com uma atividade no Paraguai, e onde ele foi homenageado lá na Conmebol. Sim. E o que me marcou bastante é o respeito, cara, o respeito que as pessoas têm, né? Aqui a gente leva tudo meio na brincadeira. Verdade. E o Brasil... Eu estava lá também, isso aí eu fui testemunha. Não é muito sério nas coisas, não, né? E o respeito, que me admirou muito o respeito. A gente estava voltando no outro dia, quando eu estava dirigindo, ele estava ali do lado, eu peguei e perguntar de novo, né? Urandir, você já sabe quem você é? Cara, ele me responde, sei. Eu falei, e agora? Eu fiquei sem saber o que perguntar, e andamos alguns quilômetros, tal, aquele negócio tudo. Peguei e perguntei de novo, mas você vai falar quem você é? Ele falou não. Mas ele não falou que ele não podia ou ele não queria, ele só falou não. Sim. E eu não me senti assim, à vontade, apesar da amizade que a gente tem, de questionar mais. Aí continuamos a viagem, tal, chegamos aqui no Brasil, no outro dia, nós tínhamos um negócio para resolver aqui, eu sempre tenho alguma coisa para resolver, eu venho para cá. Aí quando chegou aí, eu falei para ele, já que eu não sou curioso, né? Já que eu não sou teimoso... Aproveitar a oportunidade para tentar sugar. Falei para ele assim, já que você já falou, já que você não vai falar quem você é, você pode pelo menos falar quem nós somos? Aí ele usou uma frase lá que eu não sei, ele falou um negócio lá que eu não na hora... Aí eu acho que eu fiquei assim, meio decepcionado com o que ele falou. Ele pegou e falou, não, Hernani, não é nada disso que você interpretou. Como nós estamos usando o termo coisa, eu vou te falar assim, nós somos uma coisa maravilhosa, cara. A gente tem que saber quem nós somos, o que nós somos, de gota em gota. Por isso que demorou tanto tempo para ele, um cara desenvolvido que nem ele, saber quem que ele é. Porque ele pegou e falou que tem nós temos que saber quem nós somos de gota em gota. Porque tem uma força muito grande aqui no sistema, que é o ego. Já existe um ditado muito antigo. Quando Hernani fala sistema, gente, sistema terra. Só pra... sistema terra. Às vezes o pessoal não... Não é outra coisa não, não mistura as estações não. Sistema terra, onde sistema nós vivemos. Onde nós esse vivemos. Mundo, né? Esse mundo, conhecido 3D. Isso. Então, o ego é muito forte. Já ouvi por várias vezes, quer saber quem que é a pessoa, coloca ela em cima de uma folha de sulfite, que ela já vai começar a olhar assim quem está para baixo, porque ela está se achando melhor que os outros. Imagina se a gente souber de repente quem realmente nós somos, quais as habilidades, o que a gente pode fazer. Se eu não estiver preparado consciencialmente, psicologicamente, tudo vertendo sempre para o lado do bem, imagina o que eu posso fazer. O que eu posso fazer com as pessoas, o que eu posso fazer comigo. Então a gente tem que saber aos pouquinhos. Aí, tá, continuamos a conversa ali, eu falei, Urandir, mas agora vamos conversar. Uma coisa, Felipe, eu acho que questão de autoridade. Aquela vez que você falou lá do teu irmão, né? Do Guilherme, que lá... Vocês saíram de Campo Grande, pegaram uma estrada. Sim. E o Urandir pediu para que você não saísse dentro do carro, né? Se você exatamente, ele me pediu para não sair do carro, porque naquela época, eu estou falando de gente de 2002. Faz tempo. 2002, tem mais de 20 anos isso, tem 21 anos isso, não é? 21. Ele chegou para mim e falou, olha, eu vou conversar aqui com vocês para ver o que aconteceu com o Guilherme, com o teu irmão. Você não sai da caminhonete porque você não tem frequência e vai se queimar. Você não vai conseguir segurar a energia. Ele saiu da caminhonete, foi andando uns 10 passos assim na frente, só que a minha curiosidade é maior do que o meu medo. Aí eu baixei o vidro do carro
Eu estava dirigindo, né? Eu saí pela janela, sentei na porta e fiquei com as pernas dentro do carro, assim. Para mim, pelo menos, tentar escutar. Foi quando eu vi uma sonda gigante, desceu, ficou na frente dele e eu fiquei de queixo caído porque estava o Urandir discutindo com os seres. Mas vocês me prometeram, falaram que não ia acontecer isso, vai acontecer aquilo, assim, pá. Aí a sonda parecia uma caixa de som quebrada, porque ela falava com um som metálico em perfeito português. Eu não vou relatar, não posso falar abertamente, não é? Mas ficava falando, não sei o que, não, Urandir, papapá. E ele lá, mas você... Eu fiquei simplesmente chocado, primeiro, com assim... da maneira com que ele estava, não é, se dirigindo a essa sonda, a esse aparelho de comunicação com vocês, mas assim, dando bronca. Aí eu vi, meu Deus, a autoridade desse cara com ele. Isso foi a primeira vez que eu vi isso. Eu tive inúmeras experiências com ele, junto com os parceiros. E, inclusive, é interessante, Hernani, porque eu fiz recentemente uma postagem no meu Stories, onde com um recortezinho do ET Bilu, falando, aí já teve, né? Isso é Urandir, não sei o quê. Gente, já tivemos inúmeras conversas com o Bilu, junto com o Urandir conosco. Então, isso aí é fantasia. Isso aí é coisa de pessoas, dos nossos detratores aí, sempre tentando jogar lama. Isso não é verdade. Mas, inúmeras vezes, eu tive essa experiência de ouvir o Urandir conversando com seres, mas assim, de maneira... com uma autoridade que eu fiquei, gente, quem que é esse cara? Não está submisso. Não está, é surreal, direcionando, não, peraí, aqui não, vamos fazer assado. Eu falei, meu Deus do céu. Ou seja, não foi só eu, hein? E nem o Hernani. Foram várias pessoas aqui que tiveram esse, não é? Um outro exemplo de autoridade, né? Nós estávamos lá numa outra base nossa, em São Paulo, lá no Piabiru, que é em Juquitiba, né? Sim. Juquitiba. E teve um contato lá com o Bilu, que o Bilu ele brinca muito com a gente, ele deixa a gente muito à vontade, ele não é... Já penso, se ele é alguma coisa relacionada a Deus, uma divindade, ou sei lá o que é, a gente vai saber isso no futuro, ele não age assim. Ele age deixando a gente à vontade, você não fica com medo, não existe esse negócio de medo, não tem uma opressão. Então ele chegou brincando, falando, olha só, teve uma pessoa que chegou em Bilu e pediu para que Bilu fosse falar com as 49 raças para abrir o portal do segundo anel, que pode ser definido por várias outras coisas, o plano espiritual, mundo paralelo, pode ser várias coisas, mas existem os portais. E aí, então o Bilu falando que onde já se viu a pessoa ter a ousadia de falar com o Bilu e Bilu pegar e falar com as 49 raças. Mas a pessoa falou com tanta autoridade que Bilu foi. Bilu foi, falou com as 49 raças, tal, aquele negócio tudo, e Bilu passou tudo o que essa pessoa tinha falado. E as 49 raças, para surpresa de Bilu, não é que atendeu? Aí Bilu voltou e falou tal. Vocês sabem quem que é esse? É o orientador de vocês. É o cara que pegou e pediu isso. Olha a autoridade que ele tem. Mas só que o Bilu deixou bem claro. Se acaso acontecer alguma coisa, durante esses 2000 anos que você quer que deixe aberto o portal, você é o responsável por tudo que acontecer. E Bilu achou que ele ia tremer nas bases. Ele matou no peito e falou, deixa comigo que eu sou responsável. Então, a demonstração de autoridade. Por que eu estou falando isso também? Nesse dia, voltando, que eu estava lá na casa dele, que nós conversamos sobre isso, que ele falou sobre o ego e tal, aí eu peguei e falei, Urandir, sobre autoridade, né, esse negócio aí, daquela vez lá do Felipe, do irmão do Felipe, o Guilherme, aquele lá do Piabiru. E digamos assim, você pegou e liberou os nossos amigos, nossos entes, e quem a gente conhece ou não conhece, podem vir do segundo anel. Digamos que algum deles cheguem aqui e façam alguma coisa que não deva. Aí ele pegou e falou, não, a questão emocional lá não é aqui é 100% emoção. Lá é no máximo 30% de emoção. E quando vem, é porque essa pessoa já tem consciência e desenvolvimento para vir para cá. E outra, nós aqui nós estamos estudando, nós estamos pesquisando, nós estamos correndo atrás do conhecimento, eles lá fazem a mesma coisa, eles
não ficam parados. E quando eles vêm para cá, às vezes é para buscar pesquisa também, buscar conhecimento. Mas eu peguei, beleza. Mas e numa hipótese de acontecer alguma coisa, alguém fizer alguma coisa que não deve? Ele pegou e falou, bom, já que você está perguntando isso aí, digamos que aconteça isso. Eu sinto a placa vibracional vibrar dessa pessoa. Eu conversando com você aqui, você não vai perceber, eu vou lá, anulo, ele não tem mais condição de vir para cá, ele volta para lá e não vem mais, porque é quase uma concessão para que a pessoa possa evoluir. É quase uma liberdade para que a pessoa possa evoluir. Não vai acontecer isso, mas nessas condições que você está falando, eu vou lá, mexo na placa de qualquer um, e volta aqui, você nem vai perceber isso aí. Aí eu lembrei de um filme que eu assisti chamado Capaz, que o cara falava que era extraterrestre, que ele viajava, tal, aquele negócio todo. Aí o médico que estava acompanhando ele ali, que todo mundo achava que ele era louco, pegou e perguntou para ele, e você pode ir no seu planeta e voltar? Posso. Mas como que você faz? Ele falou, muito simples, quer ver? Pronto. Aí, pronto, como? Não, eu já fui lá, já visitei os parentes, já vi tudo, voltei, você não percebeu, porque o tempo aqui é diferente. É mais ou menos que o Urandir pegou e falou para mim. Então, são coisas fantásticas, Felipe, fantástico, né? Só para contextualizar aqui para o pessoal que nos segue, de repente, que não está a par do que a gente vem falando, discutindo em Dáquila, nos nossos canais, nos nossos sites. O segundo anel, o sistema Terra, como a gente chama, tem 9 anéis, tá? Não são concêntricos, tá? É como se fosse uma cesta de pão, como diz o nosso amigo Bilu. Nós estamos no primeiro anel, tá? Esse mundo que a gente conhece, a Terra convexa, não é? Está no primeiro anel. O segundo anel é outro lugar, vamos dizer, um outro anel, vamos colocar dessa maneira para ficar o mais simples possível para facilitar o entendimento. Até porque a gente ainda não sabe, não é? Tudo. A gente está começando a estudar, a receber informações dos parceiros sobre isso. Ou seja, o segundo anel seria onde aqueles que perderam o corpo físico vão para esse lugar. E este lugar é um outro mundo, não é? Mas é igual aqui, não é? Mais ou menos, pelo que a gente vem entendendo, vamos ver se você está de acordo comigo, é como se assim, a morte não existe, gente. A gente só muda de densidade, muda de roupa, vamos dizer assim. E existe a possibilidade de ter interação física com esse pessoal. Sim. Através do quê? Da abertura desta portal. A gente não sabe direito como chamar, mas vamos falar que é uma porta, que permite a comunicação do primeiro anel com este segundo anel. Nosso orientador Urandir, nosso presidente Urandir, pleiteou com as 49 raças a abertura dessa porta, vamos botar assim, né? Para que possamos interagir fisicamente, gente. Exato. Verbalmente, cara a cara, como fazemos com as 49 raças. Não é canalização, não é telepatia, não é nada disso. Nada subjetivo, é físico. E ele conseguiu a autorização das 49 raças. Aqui existem grupos que estão sendo treinados para esse tipo de interação. Inclusive, eu e minha esposa fazemos parte desse grupo, chamamos do Grupo dos Ascensionados. Eu não podemos ainda falar abertamente, mas já tive conversa com várias pessoas. Várias pessoas aqui já tiveram conversas, inclusive não sozinhas, hein? Em grupos relativamente grandes, hein? Com essas pessoas. Mas isso aí vão botar mais para frente, né? Porque vocês vão saber muita coisa disso daí. Isso vai surpreender, vai revolucionar o nosso entendimento sobre vida, sobre morte, e vai fazer o quê? Vai para a humanidade tudo isso. Para a humanidade tudo isso, e vai o quê? Neutralizar o medo da morte. Não é isso? Exato.